Salve, salve aí pessoal do canal Histórias de Entidade, pessoal aqui do YouTube. Nesse vídeo vamos trazer a história de uma grande pombogira, a história da pombogira Maria Caveira. Sim, é uma pombogira da falange dos caveiras. Eu sei, é claro que a entidade mais conhecida nessa linha seria a pombogira Rosa Caveira. Porém, existem diversas outras pombogiras que também trabalham nesta mesma vibração. E hoje vamos falar sobre Maria Caveira. Então, curta o vídeo, compartilhe com um amigo e siga a gente para mais conteúdo. E lembrando, se você tiver sugestões para trazer novos vídeos, se você tem curiosidade em saber sobre uma entidade em específico, basta deixar nos comentários deste ou de qualquer outro vídeo postado. E não se esqueça, é importante seguir a gente, porque em breve vamos falar sobre a entidade em si e também dos médiuns que trabalham com esta entidade. Neste conteúdo, nesta primeira parte, vamos trazer a história de vida. E é claro, sem delongas, vamos lá para a história. Pois bem, pessoal, conta-se, a história que muito antes dela ser conhecida como Maria Caveira, ela foi apenas uma menina chamada Maria. O seu nascimento aconteceu por volta do ano de 1920, em uma grande fazenda de café localizada no interior do estado de São Paulo. Era uma época em que o Brasil ainda carregava profundas desigualdades sociais e raciais. Ao nascer, ela recebe o nome de Maria, em homenagem à sua bisavó materna, uma mulher muito respeitada pela família. A Dona Maria, no caso, ela era filha de um casal mestiço. O seu pai era um homem branco, descendente de portugueses, conhecido pelo seu temperamento rígido e autoritário. Já sua mãe era uma mulher negra, filha de ex-escravizados, conhecida pela bondade e pela enorme fé em Deus. Maria nasceu morena, herdando traços dos dois lados da família. Desde pequena, ela mostrava ali uma personalidade muito forte. Ela nunca gostou de ver injustiças e sempre sonhava em conhecer o mundo além dos imensos cafezais onde ela vivia. O seu pai, entretanto, acreditava que filhos deveriam apenas obedecer. Dentro daquela casa não havia espaço para carinho. O trabalho começava antes mesmo do nascer do sol e terminava apenas quando a noite já cobria as plantações. Qualquer erro era castigo com palavras duras e muitas das vezes até com violência. Enquanto os irmãos de Maria aprendiam a aceitar aquele modo de vida, Maria alimentava dentro de si um desejo cada vez maior de conquistar a sua liberdade. Foi então que, aos 14 anos de idade, a sua vida mudou para sempre. Na fazenda trabalhava um jovem empregado, responsável pelos cavalos e pelas carroças que transportavam a produção de café. Era um rapaz educado, sorridente e tratava Maria com um respeito que ela nunca havia recebido dentro de casa. As conversas começaram discretamente. Depois vieram os encontros escondidos entre os cafezais. E por fim, surgiram promessas de um amor verdadeiro. Apaixonada pela primeira vez, é claro, Maria ali com seus 14 anos, acreditou em cada palavra que ouviu. Entregou-lhe o coração e também a sua virgindade, imaginando, é claro, que aquele seria o homem com quem ela construiria uma família. Mas o destino lhe reserva outro caminho. Quando seu pai descobriu o relacionamento, a fazenda inteira ouviu seus gritos. Sim, sentindo-se desonrado, ele expulsou Maria de casa sem permitir qualquer explicação. Na
verdade, nem a sua mãe conseguiu impedir aquela decisão. Fazer o quê, né? Com poucas roupas dentro de um pequeno saco de pano, Maria atravessou o portão da fazenda, sabendo que jamais voltaria. E não só isso. Ela procurou o homem por quem ela havia sacrificado tudo. Ela esperava que ele a acolhesse, esperava ouvir que se casariam. Ela esperava encontrar um companheiro, mas encontrou apenas desprezo. O rapaz disse que jamais pensara em casamento e que tudo não havia passado de um romance sem importância. Isso Maria com seus 14 anos. E naquele instante, o coração de Maria foi completamente destruído. A partir daquele dia, gente, Maria fez uma promessa silenciosa para si mesma. Ela decidiu que nunca mais confiaria em homem nenhum. Agora, sem família, sem dinheiro e sem ter para onde ir, ela iniciou uma longa caminhada pelas estradas de terra no interior de São Paulo. Ela dormia debaixo de árvores, em celeiros abandonados e, quando conseguia, escondia-se em galpões vazios para escapar da chuva e do frio. A fome passou a ser a sua companheira diária. Muitas pessoas recusavam ajudá-la, apenas por ser uma jovem sozinha. Outras pessoas a tratavam com desprezo. Alguns homens ofereciam abrigo, mas logo deixavam claras suas verdadeiras intenções. Depois da traição que ela sofreu, Maria passou a sentir medo da presença masculina. Sempre que algum homem se aproximava, o seu corpo estremecia. Ela preferia enfrentar noites de frio e dias de fome, ao invés de correr novamente o risco de ser enganada. Pois bem, os meses passaram e o seu corpo começou a definhar. Foi então que ela encontrou um lugar onde ninguém fazia perguntas. Nos fundos de um antigo cemitério existia uma pequena capela, praticamente abandonada. O velho zelador daquele ambiente percebeu o estado em que Maria se encontrava e permitiu que ela dormisse ali durante as noites. Sem ter outra escolha, é claro, ela fez daquela pequena capela o seu novo lar. Durante o dia, Maria ajudava na limpeza do cemitério. Recolhia folhas secas, varria os caminhos entre os túmulos, limpava lápides esquecidas e organizava flores deixadas pela família. Em troca, ela recebia um prato de comida, um pedaço de pão ou algumas moedas. Maria dizia que os mortos pareciam demonstrar mais compaixão do que muitos vivos. À noite, é claro, ela permanecia sentada na escadaria da capela, observando as cruzes iluminadas apenas pela luz da lua. O silêncio daquele lugar tornou-se seu único companheiro. Os anos foram se passando. Maria nunca mais voltou a amar. Nunca mais aceitou qualquer aproximação de homem algum. A simples lembrança da traição fazia o seu coração acelerar e os seus olhos se encherem de lágrimas. A jovem alegre que um dia sonhou em construir uma família havia desaparecido. Em seu lugar existia apenas uma mulher marcada pela dor, pela desconfiança e pela solidão. A sua alimentação era extremamente precária. Muitas vezes passava 2 ou 3 dias sobrevivendo apenas com água e um pedaço de pão amanhecido. O frio constante, a umidade da capela e a falta de cuidados fizeram o seu corpo emagrecer de uma forma assustadora. O seu rosto tornou-se magro. As maçãs do rosto ficaram mais salientes
Os olhos afundaram. A sua pele adquiriu um aspecto extremamente pálido. Quando ela caminhava lentamente entre os túmulos durante a madrugada, muitas pessoas acreditavam estar vendo uma assombração. As crianças da cidade evitavam passar perto do cemitério depois que o sol se punha. Comentavam existir uma mulher magra, vestida de preto, caminhando entre as sepulturas em completo silêncio. Só que poucos imaginavam, que aquela figura ainda era uma pessoa viva. Mas enfim, certo dia, uma pequena ferida surgiu em uma de suas pernas. Sem dinheiro para procurar um médico e sem ninguém que cuidasse dela, a ferida infeccionou-se rapidamente. Vieram as febres altas, as dores intensas, os calafrios. E mesmo quase sem forças, Maria insistia em continuar limpando o cemitério. Dizia que, enquanto respirasse, cuidaria daquele lugar que havia sido o único a lhe oferecer abrigo quando todos lhe fecharam as portas. Mas as semanas se passaram. A infecção espalhou-se por todo o seu organismo. Ela já não conseguia caminhar sem precisar descansar. A sua tosse aumentava a cada dia. As febres provocavam delírios durante a madrugada. E em muitos momentos, chamava pela sua mãe, chorando baixinho, como se ainda fosse aquela menininha expulsa de casa. Naquela época, Maria já havia completado 24 anos. Embora ainda fosse muito jovem, o seu corpo carregava o sofrimento de uma vida inteira. Na madrugada de um inverno especialmente rigoroso, sentindo que suas forças chegavam ao fim, ela entrou lentamente na pequena capela. Deitou-se sobre um velho banco de madeira, coberto por um cobertor gasto. Fez a sua última oração. Ela não pediu riqueza. Não pediu vingança contra aqueles que a fizeram sofrer. Pediu apenas que Deus tivesse misericórdia de sua alma e que nenhuma outra mulher fosse obrigada a conhecer a mesma dor que ela enfrentou. E na manhã seguinte, o velho zelador encontrou a capela em absoluto silêncio. Maria havia partido. Seu rosto, pela primeira vez em muitos anos, transmitia serenidade. A infecção agravada pela desnutrição e pelos anos de sofrimento havia encerrado sua breve existência. Maria morreu com apenas 24 anos de idade. Seu enterro foi simples. Pouquíssimas pessoas acompanharam o cortejo. Nenhum familiar apareceu. Nenhum homem derramou lágrimas por ela. Ela foi sepultada em uma cova modesta, próxima da pequena capela que lhe servira de abrigo durante os últimos anos de sua vida. Mas contam as antigas tradições que aquela não foi a verdadeira despedida de Maria. Dizem que foi justamente naquele cemitério, onde conheceu a fome, a rejeição, a solidão e a morte, que a sua essência espiritual começou a despertar. A jovem, esquecida pelos homens, transformou-se, segundo as lendas, em uma poderosa entidade ligada aos mistérios dos cemitérios e das almas. Foi assim que nasceu Pombogira Maria Caveira, a mulher que transformou toda a dor de sua existência em força espiritual, tornando-se símbolo de resistência, proteção e justiça para aqueles que também conheceram o abandono e o sofrimento. Tá aí, pessoal. Esta é um pouco da história da Pombogira Maria Caveira. Uma história, assim, simples, humilde, com um sofrimento, a questão da rejeição, do abandono,
Isso é muito triste, né? Você conhecia a história dessa entidade? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E mais uma vez lembrando, agora no próximo vídeo, seguindo a sequência, vamos falar sobre a entidade, como ela trabalha, enfim, trazer ali algumas características sobre a entidade, e no próximo vídeo também falaremos sobre os médios que trabalham com essa entidade. Então não se esqueçam de acompanhar o canal se inscrevendo e ative as notificações. E caso você tenha alguma sugestão para vídeo, basta deixar nos comentários, tá ok? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo, e Laroê Pombogira Maria Caveira.